Bom dia, estamos aqui para começar mais uma série de estudos com vocês. Vai ser em torno de 10 dias. O título é Quem é Jesus? Nós vamos aprender um pouco de Jesus através da sua palavra. Vai ser muito bom. Lembre-se, se você ainda não assinou o canal, assine, é professor Simão Moraes. Dá um ok lá, que está gostando, está curtindo. Aperte lá no sinozinho, porque facilita. Toda vez que for lançado alguma coisa, algum vídeo, você é informado automaticamente. E passe isso para frente, porque essas bênçãos de graça dá e de graça receber. Muitas pessoas precisam de ouvir falar de Jesus. E é um privilégio poder aprendermos juntos. Na realidade, queridos, Deus se revela através de 5 coisas. A primeira, Deus se revela através da sua lei, do seu caráter. Deus se revela através da natureza. Deus se revela através do Espírito Santo. Deus se revela através também do Jesus Cristo. E Deus se revela através da sua palavra. Por isso é que nesses dias, nessa série, nós vamos conhecer mais Jesus através da sua palavra. A palavra de Deus vai nos revelar. É um pouco de muito do que Jesus representa para nós. Vamos abrir a nossa palavra de Deus, a Bíblia, em Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Lá diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Interessante, né? Aqui está nos dizendo que Jesus, ele tinha um momento particular com os discípulos. Jesus, ele pregava para a grande multidão. Jesus tinha o seu ministério. Mas sempre ele se encontrava a sós para ensinar os seus discípulos. E num momento a sós, em separado, Jesus, olhando nos olhos dos discípulos, ele fez essa pergunta. Olha a pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? O que o pessoal está falando de mim aí? O que eles acham quem eu sou? Interessante, né? Jesus estava preocupado com o que as pessoas estavam achando dele. Queridos, é interessante isso. Tem pessoas que dizem assim: a minha vida só interessa para mim, para mais ninguém. E outros ainda dizem assim: eu não devo satisfação para ninguém. Não é bem assim, não. Não é bem assim. As coisas não são assim. Jesus, ele estava nesse momento se autoavaliando. Ele queria saber como estava andando ali o seu ministério. E ele, a sós, estava querendo ouvir a opinião daquelas pessoas que o acompanhavam mais perto. Você para às vezes para pensar o que as pessoas estão pensando de você? Você já parou para pensar o que sua esposa pensa de você? Se você ou alguém perguntasse como é seu esposo, o que sua esposa ali ia dizer?
Você já parou para pensar o que os seus amigos, seus filhos pensam de você? Qual é a visão deles? O que a igreja pensa de você? Qual a mensagem que você está dando da sua pessoa para as outras pessoas? A gente tem que parar nisso, parar para pensar nisso. Não é sair por aí vivendo de qualquer jeito. Nós temos que ser uma pregação viva. Uma pregação viva. Eu sou a igreja, você é a igreja. Principalmente nesse período agora que está fechada, aonde você estiver, você é a igreja adventista. Se você faz alguma coisa errada, a pessoa não diz assim, olha, o Simão errou. Não. Diz assim, olha o professor Simão aí, olha o adventista aí, olha o cristão aí. Então, você, quando aceita ser um discípulo de Jesus, ser um cristão, você tem uma responsabilidade. Você não pode viver de qualquer jeito. Você não pode sair por aí, indo para qualquer lugar, se vestindo de qualquer jeito, falando de qualquer jeito, se comportando de qualquer jeito, não. Você tem uma responsabilidade. E isso é muito sério. E você tem que dar uma parada para poder analisar como está o seu proceder, como está a sua vida. Tem muitas pessoas que talvez o único testemunho que talvez levaria essa pessoa aos pés de Cristo seria você. E aí? Essa pessoa vai aos pés de Cristo ou não? Então Jesus, que é Jesus, ele se importou com isso. Ele estava preocupado. Como é que as pessoas estavam olhando para o seu ministério? Como é que estava indo o seu ministério? A sua vida aqui na terra. E aí, queridos, os discípulos responderam. Mas antes de eu ir para a resposta dos discípulos, isso é tão sério. Tem gente que pensa que as pessoas não observam a gente. Elas observam. Elas observam mais a gente. A gente observa mais as outras pessoas do que a gente mesmo. Um tempo que eu morava em São Luís, tinha um vizinho de frente, que morava na frente da minha residência. Ele era calado. Mas sempre ele estava na porta, sentado, a observar. Mas quando ele bebia, esse homem, até discursava. E ele sabia de tudo. Ele ia até para a minha calçada, que era em frente, que era alta, e ele começava a falar bêbado, falando da vida de todo mundo. Ah, fulano de tal, que diz que é crente coisa nenhuma. Até bater na mulher, ele bate. Fulano de tal diz que é um crente, que é uma boa pessoa. Faz isso, faz aquilo e tal. Ele sabia da vida de todo mundo. Observava todo mundo. E engraçado é que no final, geralmente no final, ele dizia assim: crente mesmo, só existe um aqui nessa rua. É o seu Simão. Eu não sabia por que ele dizia isso, talvez é porque ele tinha medo de eu expulsar ele da calçada dele. Ou porque ele é meu amigo, e pense numa amizade. Amizade de bebo, quando tem amizade, ele é fiel. Mas ele dizia isso. Ele observava. Queridos, as pessoas
estão observando a gente. Você que é um cristão, o seu vizinho está lhe observando. O seu professor está lhe observando. As pessoas lá do seu trabalho estão a lhe observar. Tem gente que diz assim, fulano é crente? Então, nós precisamos ficar atento a isso. Jesus, ele parava e perguntava. Aqui ele perguntou por discípulos, o que o pessoal estão achando quem eu sou? O que o pessoal estão achando de mim? Jesus. E aí, no versículo seguinte, no versículo 14, os discípulos responderam, uns dizem, Jesus, que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Alguns dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é profeta, outros dizem que tu é João Batista. E Jesus, olhando nos olhos daqueles discípulos, dos seus discípulos, olhando para eles. E vocês? O que vocês acham quem eu sou? Duro, irmãos. Você que está aí do outro lado, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Tem pessoas que têm 15 anos de cristão, outras 10, outras 3 anos, outras 30 anos. Já ouvimos falar de Jesus, lemos sobre Jesus, mas quem é Jesus para você? E ele olhava para o discípulo e diz assim, e vocês? O que vocês pensam de mim? Quem vocês acham que eu sou? Queridos, nós precisamos conhecer Jesus. Mas conhecer Jesus a fundo, na sua essência, no seu ministério. Olha, tem uma história de um jovem do interior, ele tinha muita vontade de conhecer o mar. E aí, quando ele completou 18 anos, foi servir o exército, e numa cidade, numa capital, que tinha o mar, e ele tinha muita vontade de conhecer o mar. E quando ele chegou na beira da praia, que ele olhou para o mar, ele viu o mar, esse rapaz ficou muito feliz. Ficou muito admirado daquela praia, aquele tanto de água, tanto de areia. E por coincidência estava do lado dele. Tinha acabado de chegar de viagem de uma grande embarcação, um grande marinheiro. E estava ali a observar aquela admiração daquele rapaz. E aí aquele rapaz disse assim, eu agora estou feliz, porque agora eu conheço o mar. Hoje eu estou vendo o mar pela primeira vez, agora eu conheço, eu estou feliz por isso. E aquele marinheiro se aproximou e disse para ele, jovem, aquele marinheiro, ele tinha quase 40 anos de viagens dentro do mar adentro. E aquele velho marinheiro olhou para aquele jovem de 18 anos que tinha visto o mar pela primeira vez e estava dizendo que conhecia o mar.
Ele disse: jovem, você não conhece o mar. Você viu o mar. Eu conheço o mar. Ando mar adentro há quase 40 anos. Queridos, tem algumas pessoas que ainda não conhecem Jesus e nem o seu poder. Às vezes estão na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos e ainda não conhecem o verdadeiro Jesus. Quem é de Jesus de verdade? Não para estudar, não convive com Jesus diariamente, não lê sobre Jesus. Tem um livreto do pastor Bulhon que ele escreveu: conhecer Jesus é tudo. Por isso é que essa série que estamos fazendo vai ser sobre quem é Jesus. Nós vamos estudar sobre Jesus durante 10 dias. Hoje é o primeiro dia. E queridos, isso é muito importante. Tem gente que deu uma olhadinha em Jesus, ouviu falar de Jesus. Muita gente ouve falar de Jesus, mas conhecer Jesus é diferente. E conhecer Jesus é tudo. Queridos, aqui diz que, continuando na leitura, diz que Jesus, ao perguntar para os discípulos, ou Simão Pedro, no versículo 16, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado Simão Bajonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Simão Pedro, ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia Jesus. Ele disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque tem pessoas que pensam que Jesus é uma figura na história humana, simplesmente. Outros pensam que Jesus é um historiador, uma pessoa que dividiu a história em 2 partes. Mas Jesus é muito mais do que isso, querido. Jesus, ele é o nosso Senhor. Jesus, ele quer fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Jesus, ele quer transformar a minha e a tua vida. Quando as pessoas tinham um encontro com Jesus naquela época, quando Jesus se encontrava naquela época com alguma pessoa, seja ela quem for, quando a pessoa tinha um encontro com Jesus, ele mudava de vida. Quando Jesus se encontra, quando uma pessoa se encontra com Jesus até hoje, a sua vida muda. Então, nesse primeiro dia, assim como Pedro confessou, Simão Pedro, eu queria confessar para vocês, esse Jesus é o Filho do Deus vivo. É o Filho de Deus. Nós precisamos conhecer Jesus a fundo.
E hoje, segundo a palavra de Deus que revela Jesus, que o personagem central da palavra de Deus é Jesus, está dizendo que Jesus é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Então, quando a pessoa perguntar para você, quem é Jesus? Você diz, Jesus é o Filho de Deus. Tenha um relacionamento com Jesus. Viva com Jesus. Aprenda de Jesus através da sua palavra. Estude sobre Jesus. Convide Jesus para passar o dia com você, a semana com você. E tenha um bom relacionamento com Jesus. Porque hoje nós aprendemos que esse Jesus, ele é o Filho de Deus. É o Cristo, o Filho de Deus. E quem revelou foi o Deus Pai. Não foi carne nem sangue que revelou, mas o nosso Deus Pai. Então, nós precisamos ter essa certeza. Esse teu Jesus, esse meu Jesus, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, vamos ouvir agora um testemunho. E depois do testemunho, logo em seguida tem uma música. E aí depois vamos para as nossas considerações finais. Desde que eu era garoto, me falavam muito acerca de Jesus. As pessoas contavam histórias que falavam dele, dos seus milagres, de como ele ama a cada um de nós. Mas faltava alguma coisa em mim. E eu me tornei um homem e não conhecia esse Jesus de que me falavam tanto. Então eu imaginei que talvez no mundo, talvez experimentando as coisas que a vida sempre me ofereceu, eu pudesse entender um pouco mais acerca do que é ser feliz. E imaginei que talvez distante dele eu me compreenderia melhor, a vida seria diferente. E várias vezes eu pedi que ele me deixasse em paz, porque algumas coisas que eu fazia, eu lembrava dele, das coisas que as pessoas me falavam acerca dele, e aquilo me soava como uma condenação, como um peso muito grande. Mas ele estava sempre perto. E um dia eu me perguntei que Deus era esse, que homem era esse, afinal, que depois de tanta coisa que eu tinha feito, depois de tentar fugir dele tantas vezes, ele estava sempre ali perto de mim. E foi quando surgiu essa música, o grupo começou a ensaiar essa música e o pessoal na época achou que ficaria bem na minha voz. Mas era muito difícil ensaiar, era muito difícil cantar, porque eu lembrava das coisas e às vezes imaginava Jesus ali na cruz sofrendo e eu vim entender que aquela morte ali na cruz estava acontecendo não para a minha condenação, mas para a minha felicidade. A felicidade que eu tanto procurei em tantas outras coisas, eu vim entender que estava ali o tempo todo, perto de mim. E no dia que eu passei a compreender isso, as coisas começaram a se transformar na minha vida, na minha mente, no meu coração. Eu não conheço a sua história, não sei o que você tem passado, não conheço nada acerca de você. Mas eu só queria te dizer que esse mesmo Jesus que morreu na cruz está te acompanhando onde quer que você esteja. E ele não está dizendo a você que aquele sofrimento é culpa sua ou que você precisa sofrer por causa daquilo que ele passou. Ele está dizendo a você que aquele sofrimento é para que você seja feliz. É para que você tenha vida, é para que você tenha a salvação. E eu quero pedir que você pense muito, pense seriamente acerca disso.
acerca desse homem que foi capaz de dar a sua vida e de assumir uma culpa que não era dele, uma culpa que era minha, que era sua, para que hoje eu e você possamos ter vida e vida em abundância. Quem é este homem, afinal? Por que me tem tanto amor, morrendo por mim? Hoje nós aprendemos que esse Jesus, a palavra de Deus revela que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que você vai fazer com esse Cristo que morreu por você? O que eu vou fazer com este Cristo que morreu por mim e por você?
eu faço um apelo agora a você. Chame esse Cristo para viver com você. Diariamente, conheça mais esse Cristo, o Filho de Deus. Porque conhecer Jesus é tudo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor. Hoje nós começamos um estudo de uma série que vai ser uns 10 dias e que a palavra de Deus vai nos revelar quem é Jesus. Hoje a palavra de Deus nos revelou que esse Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse Cristo que morreu por mim, por todos nós, por cada pessoa que está nos ouvindo agora. Senhor, muito obrigado por este Cristo, pelo teu Filho. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco e que cada uma das pessoas que estejam nos ouvindo agora, que escutou essa mensagem, possa ser tocada pelo Espírito Santo e sentir o desejo de conhecer mais esse Cristo, de viver mais com esse Cristo e de amar esse Cristo de tal maneira e um dia receber essa salvação em Cristo Jesus. Entregamos tudo nas tuas mãos. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amanhã tem mais e que Deus nos abençoe. Amanhã vamos continuar. Quem é Jesus?